essa palestra magna, nós convidamos a professora, doutora Vládia Jucá, por gentileza. Doutora Vládia Jucá, ela é psicóloga, formada pela Universidade Federal do Ceará, com doutorado em saúde coletiva pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Atualmente, é professora da graduação e do programa de pós-graduação do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, onde também entrega o Vieses, grupo de pesquisas e intervenções sobre violências e produções de subjetividades. Quero agradecer e acolher ao mesmo tempo a professora Vládia Jucá por explanar um tema tão palpitante na nossa conferência. Oi. Vocês estão me escutando direitinho? Sim. Então, bom dia a todos, todas, todos. Queria dizer da minha alegria de estar com vocês hoje, de ver esse auditório lotado para uma conversa, né? Que não é só uma conversa, é um momento tão importante no controle social e na proposição de políticas públicas no campo da saúde mental. Eu preparei uma fala, né, e organizei alguns slides só para não me perder nessa conversa com vocês. E estou na dúvida se permaneço aqui ou se vou aqui para baixo. Eu acho que é melhor. Vou descer, se vocês estiverem, né, me visualizando, estiver fácil, a gente segue daí. Pronto, gente, bem melhor assim, né? Estranho ali naquela mesa sozinha, tão distante de todo mundo. Ótimo. Bom, então assim, o convite que me foi feito foi para conversar com vocês sobre a política de saúde mental como direito pela defesa do cuidado em liberdade. Então, assim, para que a gente possa falar sobre esse tema, eu acho que um primeiro momento interessante resgatar como foi que a saúde mental se tornou um direito aqui no país. Quem está passando os slides, pode passar, por favor. Deixa alguém chegar ali. Mas enfim, enquanto vão passando os slides, a gente vai conversando. Então, assim, a saúde, primeiro que a saúde nunca foi um direito de todos, né? Ela se tornou a partir de um movimento, que foi um movimento bem importante, que foi o movimento da reforma sanitária. E no campo da saúde mental, para que a saúde mental também se tornasse o direito de todos e o dever do Estado, precisou acontecer de forma articulada a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica. E esses dois movimentos, eles só foram possíveis em um contexto que eu acho que assim, é fundamental que lembremos disso, que foi o contexto da redemocratização do país. Isso é muito importante, inclusive, para que a gente entenda também porque que nesses últimos anos as políticas públicas, não só no campo da saúde, né, mas outras que são garantidoras assim, do status de cidadão, têm sido desconstruídas. Esse país, nos últimos anos, não tem, né, sustentado, vamos dizer assim, os valores, o modo de operar de um Estado democrático. Então, quando a gente conta a história da reforma sanitária, da reforma psiquiátrica, é crucial lembrar que esses foram movimentos que iniciaram, né, aí com os trabalhadores do campo da saúde, que se fizeram ouvir dentro de um contexto muito específico, que era esse da reabertura democrática. E no campo específico da reforma psiquiátrica, esse movimento dos trabalhadores lutava em função de quê? Lutava pelas condições de trabalho mais dignas, que eram muito precárias, a violação de direitos produzidas pelo modelo manicomial, né? Essas violências que foram lembradas hoje pelo seu Crispim e que não estão só no manicômio, né? Elas estão também em todas as instituições totais que têm voltado a se proliferar nos últimos anos e contra a indústria da loucura,
porque alguém lucrava tanto politicamente como monetariamente com o encarceramento das pessoas dentro dos hospitais psiquiátricos. Então, esse movimento, que inicialmente foi de trabalhadores, mas que depois agregou usuários, profissionais, né, questionava, colocava em xeque-mate todas essas questões que, dentro do cenário da década de 60, 70 no Brasil, eram verdadeiramente preocupantes e voltam a ser agora. A gente pode passar, por favor. Então, assim, a gente sabe que a reforma brasileira, ela sofreu a influência, né, o modelo de outras reformas, especialmente, não apenas, mas a reforma democrática italiana. O que a gente, né, pegou desse modelo representado por uma série de autores, pensadores importantes como Franco Basaglia, o Rotelli, o Dell'Acqua, a Franca Basaglia, né, que é uma pessoa geralmente esquecida nessa história, mas que foi também uma autora importante, tá certo? Uma construtora desse movimento. Herdamos uma proposta de cuidado que era sustentada dentro da perspectiva de uma rede de serviços substitutivos e territorializados. Serviços que ficassem próximos onde as pessoas habitam, que facilitassem o acesso, né? E que viessem, tá certo? Substituir, o nome já diz, né? Os grandes manicômios. Territorializados não era só porque estava ali mais perto, não, mas porque deveriam ser serviços sensíveis à dimensão cultural dos territórios e das pessoas que habitam esses territórios. Mas não era só a ideia dos serviços substitutivos. Tomamos também da reforma italiana o entendimento de que a gente precisava criar uma rede que, além dos serviços substitutivos, seriam necessárias as cooperativas de trabalho dentro da perspectiva da economia solidária. Isso foi muito esquecido na implementação da reforma, né? A reforma ficou centrada nos CAPs e com uma série de problemas nessas implementações, mas se esqueceu de outros elementos que são tão importantes quanto os serviços substitutivos quando a gente pensa na reconstrução, na inserção, reinserção social. Então, as cooperativas de trabalho têm um lugar importante, bem como centros também de convivência, né? Que a gente não teve essa experiência em vários lugares do país. Herdamos também uma crítica à redução do sujeito à doença e à loucura. Então, quem é esse sujeito que sofre? Qual é a sua história? Qual é a sua trajetória? Por que violências, né? Por que circunstâncias ele passou para que hoje ele se apresente com uma determinada sintomatologia? Mas o sujeito não é o conjunto dos seus sintomas, né? Isso a gente precisa lembrar hoje no cenário também de muita medicalização. Muita medicalização, né? Quando a gente trata a nosologia quase que como, eu brinco, assim, é quase que uma entidade, né? Por exemplo, a criança tem um TDAH, então aquele TDAH acaba, esse diagnóstico, por vezes, ele acaba silenciando uma série de indagações que seriam muito produtivas, né? Como é a relação dessa criança com a família, em que território ela habita, né? Como é o seu cotidiano, como é que é a escola. Então, assim, a gente volta, através da medicalização, a produzir um silenciamento e uma redução do sujeito, não mais à doença mental, mas aos transtornos. Isso é muito preocupante. Vejam como a história dá voltas, né? Dá voltas, e a gente tem que ter uma atenção muito grande a esse retorno e lembrar do que a gente já viveu e do efeito do que foi produzido a partir disso que já foi vivido. E herdamos também a perspectiva da desinstitucionalização, que é crucial lembrar. Desinstitucionalizar não é deshospitalizar. É também tirar os moradores, aqueles que se tornaram moradores de hospitais psiquiátricos, desses espaços, mas é trabalhar, sobretudo, nos laços sociais e ampliação desses laços, né? No ganho da autonomia. Sou mais autônomo quanto mais tenho redes de solidariedade. Ao contrário do que a gente pensa, né? Parece que a autonomia é assim, não depender de ninguém. Não, quanto mais a gente tem relações com várias pessoas, isso aumenta o meu grau de autonomia. Tá certo? Pode passar, por favor. Bom,
A reforma psiquiátrica no Brasil, então, né, surge aí nesse cenário de redemocratização, aliada à reforma sanitária, movida, né, inspirada pelo movimento da reforma italiana, e aqui ela assume essa missão de associar a clínica com a política, no entendimento de que um ato clínico ele é um ato sim político, na medida em que ele pode ser promotor de autonomia ou não, na medida em que esse ato, né, pode considerar as violências que cada um sofreu ou não, né, na medida em que essa clínica vai agenciar novas possibilidades de vida, existência ou não. Então a clínica, ela é política, não só porque sobre ela incidem as políticas públicas, mas porque o fazer clínico envolve uma micropolítica da existência. Né? Através desse fazer clínico, a gente pode ajudar ou atrapalhar o sujeito numa recolocação aí no campo social. Entende-se também, e se pensou a partir desse movimento, que faz parte do cuidado a defesa da cidadania do dito louco. Então, assim, esse louco não deveria ser reduzido, né, apenas a uma doença, nem tampouco a essa categoria de alguém que é infantil, que não tem nada a dizer, que sua palavra não deve, tem sim algo a dizer, né? É um cidadão de direitos, e de direitos aí que estão no campo da saúde, mas que estão também em outros setores, a gente precisa lembrar disso. E o campo, pensando assim, a saúde mental, né, como ela se reconfigura a partir da reforma psiquiátrica, como campo de saberes e práticas, se pensou aí, obrigada, no descentramento do discurso biomédico. Não é que a biomedicina não tem o seu lugar, mas o entendimento de que não é só a perspectiva biomédica, farmacêutica, que vai resolver questões tão complexas da vida das pessoas. A demarcação desse campo como sendo multidisciplinar, como sendo povoado por profissionais que têm formações diversas e que devem fazer um exercício interdisciplinar. Como é que o profissional de saúde, por exemplo, vai fazer um trabalho bacana, territorial, ou com essa sensibilidade territorial, se esse profissional, vou dizer a vocês, não tem uma certa sensibilidade antropológica, né? Uma certa abertura para entender o outro na sua lógica, no seu modo de existir. Eu acho que em algumas práticas, em alguns campos, isso é muito visível, como no campo, por exemplo, do álcool e outras drogas. Como é que eu vou fazer uma redução de danos se eu não consigo entrar na lógica, no modo, né, dessas pessoas viverem, operarem, né, sem conhecer o vocabulário que elas utilizam dentro daquele cotidiano. Então, assim, esse exercício de deslocamento, né, sou psicólogo, mas leio antropologia, leio sobre políticas públicas, né, dialogo com terapia ocupacional, é fundamental quando a gente quer trabalhar com um objeto complexo como é a saúde mental, a promoção da saúde. Bom, acho que isso aqui já deu. Por favor, pode passar. A reforma psiquiátrica no Brasil, ela vem então desse movimento na década de 70 e ela se inicia, assim, ela começa a produzir, eu vou dizer assim, mudanças na assistência na década de 80. O que acontece na década de 80 do século XX? O surgimento dos ambulatórios de saúde mental. Aí foi a primeira vez que se defendeu, por exemplo, essa ideia que eu acabei de falar, das equipes multiprofissionais. Até então era o hospital psiquiátrico com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, né? Eventualmente um psicólogo, mas era raríssimo, até porque era raríssima a figura do psicólogo na saúde pública, tá? Então, com os ambulatórios, a gente começou a ter equipes multi, com psicólogo, com terapeuta ocupacional. Agora, eu gosto de relembrar essa história dos ambulatórios, porque foi o seguinte, o ambulatório ele foi criado na década de 80, com uma das missões era, vamos parar com essa porta giratória do hospital psiquiátrico, porque era assim que funcionava, né? Entrava em crise, ia para o hospital, passava 2, 3 meses, não sentia um controle desse tempo de internação, saía, voltava para o mesmo contexto de vida, se adoece de novo, se volta. Então o ambulatório ele surgiu como uma tentativa de interpor ali e de começar a construir um outro tipo de cuidado.
Um cuidado, inclusive, que fizesse com que as pessoas não precisassem tanto da internação. E eu destaco aqui, internação que durante muito tempo foi uma resposta estereotipada à crise. Nem toda crise em saúde mental requer internação. Tá certo? E o que é que a gente pode fazer, então, Vlad? A gente pode fazer uma coisa muito bacana chamada intensificação de cuidados, que o ambulatório não tinha condições de fazer, de realizar. Foi por isso que os centros de atenção psicossocial foram criados posteriormente, tá? Mas aqui, voltando um pouquinho para os avanços, para as conquistas da década de 80, tivemos então o surgimento dos ambulatórios, a ampliação dos atores sociais envolvidos no processo, já falei aqui, né, das equipes multi que começam a se formar, uma iniciativa de reformulação legislativa com a Lei Paulo Delgado, que entrou no Congresso em 1989, saiu em 2001, né? A Lei Mário Mamed aqui no Ceará já tinha, inclusive, né, saído antes da Nacional. Surgimento de experiências institucionais bem-sucedidas, como o primeiro CAPS em São Paulo, que foi o CAPS do professor Luiz Cerqueira, em 1987. A intervenção na Casa de Saúde Anchieta, em Santos, também foi um marco, foi o fechamento de um hospital psiquiátrico por trabalhadores e usuários, tá certo? Se vocês procurarem, inclusive, né, assim, no Dr. Google, vão encontrar imagens dessa época, relatos muito tocantes de como foi esse movimento. Então, assim, foi um fechamento radical do grande manicômio de Santos, realizado não por uma gestão, né, pública, mas pelos trabalhadores e pelos usuários. E, em 1987, a primeira conferência de saúde mental. É inacreditável que, passadas tantas décadas, estejamos, né, assim, hoje fazendo a quinta, mas assim, depois de 12 anos, né, sem uma conferência, isso é um dado que preocupa, né? Por onde andávamos durante esses 12 anos que não conseguimos fazer, nos articular? Isso é muito sério, até porque acho que, assim, das situações, né, políticas terríveis que temos vivido nos últimos anos, um dos efeitos muito graves é a desmobilização, é o cansaço, é a desarticulação política. Por isso que eu fico muito feliz quando eu escuto a Neta dizendo aqui, né? Os movimentos têm se articulado, com os profissionais de saúde. Isso é fundamental, porque hoje eu realmente acredito que a gente vai reinventar um bocado de coisa bacana, partindo do micro, dos movimentos sociais, dos coletivos juvenis. Gente, são os coletivos hoje que têm uma função importantíssima na redução de danos, né, nessa cidade. Olha que aliança importante, né? Que potência de aliança temos entre, por exemplo, o CAPSI, o CAPS-AD e os coletivos juvenis. Porque eles estão fazendo acontecer. A gente precisa reconhecer, mapear e ver realmente com quem nos aliamos para potencializar as nossas ações. Bom, pode passar, por favor. E aí tivemos, que foi lembrada já hoje, né, a Lei Paulo Delgado, 10.216 em 2001, que trazia uma série de elementos, mas dentre eles eu vou destacar só um, porque vai ser bem importante, né? Aliás, dois, para a análise do cenário atual. Um era a diretriz não asilar para o financiamento público, ou seja, aquela grana que não era pouca, que era investida no hospital psiquiátrico deveria ser progressivamente investida na rede substitutiva, em CAPs, em cooperativas de trabalho, em centros de convivência e por aí ia, né? E vou destacar também o terceiro elemento aqui, a implementação nas emergências psiquiátricas da obrigatoriedade de notificar ao Ministério Público os casos de internações involuntárias. A gente está perdendo, né? Assim, as internações voltam a ser não só involuntárias, mas compulsórias, tá certo? E aí eu estou falando não só internação de adulto, eu estou falando de internação de adolescente por uso de substância psicoativa, em condições assim, extremamente preocupantes, como
as que a gente tem visto, presenciado, escutado dos egressos de comunidades terapêuticas. Então, bora lá, pode passar. Pode passar. Então, a reforma psiquiátrica no Brasil, ela tem, ou teve, vamos dizer assim, né, alguns eixos. Um dos eixos seria o teórico, para a gente poder pensar essa clínica aliada a essa política. Que clínica é essa? Né? Como é que a gente areja as teorias já existentes e cria, inclusive, outras discussões teóricas. Nesse sentido, a gente teve todo um campo de produção acerca do modelo da atenção psicossocial, da clínica em movimento, da clínica ampliada, da clínica peripatética. Todas são discussões teóricas que surgiram no bojo dessas experimentações clínicas, desse fazer diferente. Um eixo também técnico, que é assim, como é que a gente efetiva isso na rede de cuidados. Por exemplo, dentro desse eixo técnico, quando os CAPs começaram a ser implementados, eu estou falando aqui para vocês, não é só assim do que eu andei estudando não, tá certo? Eu fui técnica de CAPs, eu participei do primeiro CAPSI da cidade de Salvador, em 2004, tá? E assim, era uma orientação, era um norte para o nosso trabalho que a gente não faria jamais, né, naquele momento, naquele cenário favorável, o trabalho ambulatorial. A gente sabia que algumas crianças precisavam de um atendimento intensivo, ou seja, que precisavam vir 2, 3 vezes na semana e passar o dia inteiro conosco. E era difícil? Era. Mas foi possível organizar? Foi, né? Então, essa é uma discussão técnica. Tem usuários que precisam de uma intensificação de cuidados. Como é que eu concretizo isso no serviço como CAPS? Certo? Para dar um exemplo, né, desse eixo técnico que eu estou falando aqui. O outro eixo é o cultural, criar outro lugar, agenciar um outro lugar para a loucura. Né? E a gente presenciou isso aqui com o bloco, por exemplo, do Idetu. Né? Quando as pessoas estão sambando na rua, quem está assistindo, inclusive, muitas vezes não sabe quem é o usuário do CAPS, quem é o técnico do CAPS, quem é a gerente do CAPS, que bom, né? Todo mundo, né? Na mesma qualidade, né? De sambando, de sambista, né? De cantor, sei lá, né? De baiana, da ala das baianas. Mas assim, esse movimento, tá certo? Cultural, e aí as artes têm uma potência imensa para realizar isso, faz com que essas pessoas possam ser olhadas de outra forma. E não só serem olhadas, mas se olharem, se perceberem no outro lugar. Pode passar, por favor. Oi, pode passar. Bugou. Oi. É assim mesmo. Pronto. Então, assim, a gente teve a lei da reforma. O outro marco legal importante foi o marco da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. Porque já existiam, né? Em 2004 saiu a regulamentação dos CAPs, então assim, os CAPs já estavam regulamentados, 2002 eu acho. Mas assim, durante muito tempo a ênfase, como eu falei, eram desses serviços. E foi se percebendo que saúde mental precisava de uma rede, tanto de uma rede dentro do setor saúde, como de uma rede intersetorial. E a RAPS veio muito na perspectiva de costurar minimamente a rede dentro do setor saúde. Como é que a gente articula, por exemplo, CAPS com a atenção básica, né? O entendimento de que a atenção básica é crucial para um bom andamento de uma saúde mental. Então a RAPS ela teve, vamos dizer assim, esse valor. Essa parte, que eu vou dizer assim, foi uma parte positiva, um movimento positivo da RAPS, de falar de rede na legislação, de envolver a atenção básica, de redefinir, por exemplo, ou de criar um lugar para crianças e adolescentes usuários de substâncias psicoativas, que na RAPS esse lugar foi pensado como sendo CAPSI, né? Se pode discutir e tal, mas assim, pelo menos se foi criado, se foi pautado. Porque eram crianças e adolescentes que não tinham lugar nessa rede. Até hoje a gente sabe que é uma questão muito problemática, né? Um dos nós da rede. Como é? Não tem.
Pois é. Mas qual foi um dos grandes problemas da RAPS? Um dos grandes problemas da RAPS, vou citar dois, tá? O maior para mim, pessoalmente, assim, foi a RAPS ter incluído as comunidades terapêuticas dentro da sua rede. Quando a gente inclui comunidade terapêutica dentro, né, de um documento, de uma portaria como essa, a 3088, que institui a RAPS, a gente já está abrindo a possibilidade de financiamento. E a gente está dizendo que é, sim, parte da rede. E um outro elemento, outro ponto que eu acho que foi muito problemático aí da RAPS foi que havia um item. Você pode passar, por favor? Quem está aí no controle do slide, pode passar? Eu não sei se eu coloquei aqui, mas não coloquei não. Mas tem outro detalhe da RAPS que é o seguinte, que foi se dizer textualmente que nos municípios em que você não tinha serviços substitutivos implementados, enquanto esses serviços não chegavam, que se poderia continuar a internar em hospital psiquiátrico. Tá? Então, assim, em 2011, com a RAPS, a gente já teve uma primeira, eu diria assim, ferida na Lei 10.216. A gente já estava dando para trás ali. E de lá para cá, as coisas não têm melhorado. Né? A gente tem, eu trouxe para vocês algumas portarias, alguns documentos que saíram nos últimos anos e que são assim, extremamente preocupantes e vão na contramão de tudo que foi construído com o movimento da reforma. Uma dessas portarias foi a portaria 3588, que saiu, né, em dezembro de 2017. Na saúde mental a gente tem uma coisa muito interessante, assim, as portarias e as mais bombásticas sempre saem em dezembro. Né? A RAPS, se eu não me engano, não é só a RAPS, mas você viu que era assim, 23 de dezembro. Todo mundo com a cabeça, né, no Jingle Bell, tá certo? E aí vem uma portaria, assim, vem uma... Que aí, quando as pessoas realizam, já foi, né? Já está ali, já chegou. Então, assim, essa portaria, por exemplo, a 3.588 de 2017, já colocava o aumento das diárias dos hospitais psiquiátricos sem aumento de repasse de verba para o CAPS. Leitos em hospitais gerais, ótimo, a gente queria isso. Só que, detalhe, enfermarias com maior quantitativo de leitos receberiam mais recursos. Isso parece um tanto quanto óbvio, lógico, tem mais leito, mas isso também se torna um incentivo para que se crie enfermarias com um quantitativo maior de leitos. Aquela loucura. Né? Aquela loucura, né? Um pequeno manicômio dentro de um hospital geral. Era tudo que não se queria. E ampliação do número de vagas em comunidades terapêuticas. Essa portaria permitiu uma ampliação de 4.000 para 20.000. Tá? Bora passar? Próximo slide, por favor. 2018 também, né, um ano aí difícil. A quebradeira da saúde mental continua. Teve a resolução da CONAD, número 1, a favor da abstinência como sendo a linha mestra da assistência, a redução de danos, né, já colocada aí de escanteio. O edital 2018 da Senad, que trazia um enorme financiamento para as comunidades terapêuticas, foi muita grana. E vocês sabem dos 3 tipos, né, de área. Qual era a diária que tinha o maior valor? Porque você tem a diária do adulto normal, a diária da mãe nutriz, a mãe que é interna na comunidade terapêutica com o seu bebê, e a diária do adolescente. A maior era do adolescente. Né? O que gerou, o que motivou, o que tem alimentado. Eu sei que esse ponto das comunidades é muito delicado, porque isso nos leva a uma reflexão acerca do que essas comunidades cresceram tanto. E elas cresceram num rastro deixado por uma desassistência. E não é só uma desassistência na saúde, tá certo? Eu tenho feito pesquisas, assim, entrevistando profissionais, entrevistando jovens, conversando com familiares, e assim, muitos que vão para a comunidade terapêutica, sobretudo adolescentes, vão porque estão correndo risco de vida. Não é por indicação clínica. Então tem uma grave falha aí na proteção social. A gente sabe que o PPCAM, né, assim, é um programa bacana, mas não dá conta assim, de 1/1000 da demanda que se tem nesse sentido. E
assim, antes de precisar de um PPCAM, antes de estar em risco de vida, o que foi que aconteceu com esses jovens, com suas famílias, né? Para que se chegasse a esse extremo. Então, olha de novo, assim, parece que a gente está voltando para a década de 60, de 50, você tem uma produção de sofrimento de várias ordens, um sofrimento que é social e que é psíquico e que é transgeracional, e a gente, né, deixa essas pessoas no limite, e aí depois, quando essas pessoas estão no limite, sem rede social nenhuma, correndo risco de vida, a gente interna na comunidade terapêutica e isso se torna um negócio lucrativo. Né? Então, assim, é realmente, né, um giro aí que a gente está dando. A sorte é que, assim, quando a gente dá um giro na história, a gente nunca volta para o mesmo ponto, ainda bem. A gente aprendeu muito com a reforma, mas eu acho que a gente precisa relembrar, sabe? Recordar, elaborar tudo isso que foi vivido, porque senão a gente repete com muita tranquilidade, ainda repete achando que estamos inventando a novidade, né? A tecnologia do momento no campo da saúde. Bom, e ainda tivemos em 2018 uma portaria que foi a 2.434 com aumento das diárias em hospital psiquiátrico para internações acima de 90 dias. Ou seja, quanto mais tempo se passa, mais a guia de internação, o valor da internação diária, né, ele é acrescido aí de um valor. Tá? Pode passar, por favor. Bom, depois, estou falando 2017, 2000, para vocês verem, né, como essa desconstrução, ela tem sido aí uma desconstrução que tem durado anos. Né? Não é à toa que está todo mundo muito cansado. Tá? E teve uma em particular, eu, né, que venho assim do campo da saúde mental infantil juvenil, que assim, foi muito difícil, né, de ver e ainda mais agora de sentir os efeitos, que foi uma nota técnica, número 11 de 2019, e essa nota técnica dizia que não há nenhum problema em internar uma criança ou um adolescente em um hospital psiquiátrico. Não é problemático. Tá certo? Podemos fazer isso e chega a ser irônico, né? Porque, olha só, não há restrições absolutas para o atendimento de pacientes menores de idade nos serviços da RAPS. Isso aí estou de acordo. Sendo aplicável o bom senso, já comecei a ficar com ele, a ética e o princípio da preservação da integridade física, moral e da vida do paciente. Deve-se colocar como exemplo o caso de internação de crianças e adolescentes em unidades psiquiátricas. Ou seja, se quem internou teve bom senso, está tudo certo. Tá? Bom, de bom senso, de boas intenções, né? É da lenda, o inferno está cheio. Pode passar, o próximo slide, por favor. 2019 ainda, né? Veio a nova Política Nacional sobre Drogas, com o decreto presidencial 9.761 de 2019, que vai aí dar mais um fôlego, né, mais uma força